Fala galera, tudo bom com vocês? Então, bom dia, né? Estamos aqui para mais uma semana nesse desafio aí de aprender e ensinar à distância, tá certo? Eu sou o professor Matheus, professor de matemática de vocês, se vocês não se recordam, tá? Espero que não tenha se esquecido de mim. E hoje nós viemos dar continuidade a algo que nós estávamos fazendo antes do projeto Dengue, né? Nós finalizamos a parte de números inteiros e depois que entramos em números inteiros, eu fiz uma revisão de operações com números naturais antes de começar operações com números inteiros. Se é que vamos começar isso, porque eu não tenho essa certeza ainda. E o que é que nós deveremos fazer aqui? Nós começamos com soma e subtração, né? Depois multiplicação e depois veio o projeto Dengue, depois eu fiz aqueles dois trabalhos com origami e agora nós vamos trabalhar com divisão com números naturais, tá certo? Vamos entender o que significa o termo dividir e vamos entender o algoritmo da divisão. Sei que muitos de vocês ainda têm dúvida e para isso tem alguns problemas e algumas coisas que nós devemos prestar atenção, tá certo? Então vamos junto comigo nessas, galera. Vamos lá. Conceito de divisão. O que é dividir? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Dividir, a princípio, seria repartir igualmente uma determinada coisa. Se, por exemplo, eu tenho 20 carros, né? Amém, Jesus. Se, por exemplo, eu tenho 20 carros e quero dividir meus carros para 4 pessoas, se eu for dividir igualmente para essas 4 pessoas, eu vou distribuir 5 carros para cada um. Entendeu? Então, repartir igualmente é dividir, é o conceito de dividir. E após isso, tem a questão da ideia de medida. Entende? Por exemplo, se eu tenho 20 carros e tem 4 pessoas, quanto será a quantidade de carro que cada um vai receber de maneira igual, né? É a mesma ideia de repartir igualmente. Ou seja, eu tenho que dividir em grupos, né, aquilo para saber quantos daqueles carros entram para cada pessoa, ficam com cada pessoa, entendeu? Então serão serão 5 carros para cada um. Essa é a ideia de medição aí, a gente vai entender daqui a pouquinho melhor, tá? Outra coisa que vocês têm que entender também, vocês têm que entender muito bem esse conceito, que eu já vi em sala de aula no início desse ano, as pessoas confundirem esse sinal, que é o sinal de dividir, né? São os sinais que representam a divisão. E os sinais que representam as divisões são esse daqui, com dois pontinhos e um tracinho no meio, esse é o mais clássico. Esses dois pontos aqui, que ele é o mais usual atualmente, tá? É o que nós estamos usando ele, é o que nós iremos usar durante as nossas aulas. E essa barra, né? Muita gente não a viu ainda, mas a barra, ela representa divisão. Às vezes pode estar a barra lá na sua calculadora e não esses outros dois pontinhos aqui. Então saiba que se lá está a barra, também representa divisão, tá bom? Os números eles ficam um do lado esquerdo e outro do lado direito aqui. E o sinal representa a operação que é feita, assim como na subtração, na soma e na multiplicação, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender esses conceitos de uma maneira mais prática. A ideia de repartir igualmente, a primeira lá que eu falei para vocês. Vamos entender o probleminha que nós temos aqui. Para saber qual é o tempo de cada uma das 4 palestras em 180 minutos disponíveis, fazemos uma divisão. O que ele quer aqui? Ele quer saber, né, o tempo de cada palestra, né, sendo que as 4 palestras são feitas em 180 minutos. Então, se é para repartir igualmente, eu tenho que dividir a quantidade de tempo total, que são 180, que é o 180, e dividir pela quantidade de palestras, né, para que fique o tempo igual para todos. Então, eu faço assim, 180 dividido por 4 igual a 45, tá bom? Essa é uma ideia. Nós não chegamos ainda no algoritmo, nós não chegamos ainda onde encontrar esse valor aqui 45, tá certo? Eu só sei que 180 minutos dividido para 4 palestrantes, cada palestrante vai ficar com 45 minutos, tá bom? E a ideia de medida que eu estou falando, a gente vai entender de acordo com esse problema que eu tenho aqui. Olha só, sabendo que um dos palestrantes quer formar um grupo de 8 pessoas, quantos desses grupos podem ser formados com 32 pessoas? Então vamos lá.
eu tenho 32 pessoas. E um dos palestrantes ele quer formar grupos de 8 pessoas. Então, eu tenho que pensar quantos 8, né? Quantos 8 cabem dentro de 32 para poder dividir em grupos. Porque a quantidade de vezes que esse 8 se repetir dentro do 32, claro, somando consecutivamente esses 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, eu posso encontrar a quantidade de grupos que vai poder ser feito com 8 pessoas, sendo que eu tenho 32 no total. Então, para poder fazer isso, basta a gente dividir. 32 dividido por 8 é igual a 4. E 4 vezes é o número, esse 4 aqui é a quantidade de vezes que esse 8 se repete, sendo ele somado, né, a si mesmo. Então, ele é 8 mais 8 mais 8 mais 8, o que já nos remete a quê, pessoal? A multiplicação, que a gente aprendeu há um tempinho atrás, tá certo? Então, eu tenho aqui 4 grupos de 8 pessoas. Então, deu para entender mais ou menos qual é a ideia de repartir igualmente a ideia de medida? Tá? Mas uma sempre complementa a outra. No final, é tudo divisão. Tá bom? Vamos agora para o algoritmo da divisão, que é a continha que nós fazemos. Como nós armamos a continha, quais são os elementos dela, o que a gente precisa saber e fazer para poder resolver a conta corretamente. Tá certo? Vamos lá, vamos identificar isso através desse exemplo. Dividindo igualmente R$ 860 entre 4 pessoas, quanto ganhará cada uma? Então, pessoal, quanto ganhará cada pessoa? Vamos entender aqui uma coisa. Para eu poder descobrir quanto ganhará cada pessoa, se eu tenho R$ 860, então eu preciso dividir, com toda a certeza do mundo, 860 por 4, tá bom? Então, após a gente dividir, a gente vai encontrar o nosso resultado. Mas vamos fazer isso passo a passo e não direto como a gente fez aqui, ó, nas outras vezes, tá bom? Vamos fazer isso passo a passo e entender como a gente chega no resultado agora. Então vamos lá. Primeiro eu coloco o valor que vai ser dividido, né? Depois eu preciso colocar essa separação, né? Que é significativa da divisão, tá bom? Ela é extremamente importante. Ela exemplifica que a sua conta ela foi armada como uma divisão, tá certo? E depois eu preciso colocar a quantidade de pessoas a quem esse dinheiro será repassado igualmente, né? Que será dividido. E após isso, galera, a gente tem que começar a responder a nossa conta. Mas antes de responder a nossa conta, seria interessante que você tenha uma boa base de multiplicação. E nesse caso, olha só, a multiplicação que você tem que entender, a tabuada que você tem que aprender, é a tabuada do número 4, tá? Então, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, isso tem que estar, ó, já tem que estar na sua mente a tabuada pelo menos do 0 ao 9, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, para eu poder dividir isso aqui, eu não posso chegar e dividir o número 860 dividido por 4. Até posso, mas é um número muito grande, então o resultado daria muito grande também, o que dificulta o nosso pensamento. Então eu vou pegar o primeiro número, ó, da esquerda para a direita, tá bom? Que no meu caso aqui é o 8. E eu posso fazer da esquerda para a direita dividindo 1 por 1. Desde que esse número seja maior do que 4, entendeu? Desde que esse número seja maior do que 4, ele poderá ser divisível. Caso ele não for maior do que 4 e ele for menor, você vai ter que pegar os dois primeiros e depois dividir por 4, tá bom? Então vamos lá entender divisão. 8 dividido por 4. Quanto dá? Quanto dá? Se você está na tabuada de 4 aí na sua cabeça, você vai entender que um número multiplicado por 4 tem que dar 8. E que número é esse, galera? Seria 2. Mas outra maneira da gente observar é o seguinte. Quantos 4 cabe dentro do 8? Então vamos lá. Eu tenho 4. 4 mais 4 dá quanto? 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Vamos lá, vamos contar de novo. Eu tenho 4 mais 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 2 4 no meu número 8. Consequentemente, será 2 vezes o 4, não é? Que dará 8. E olha só o que eu tenho que fazer agora. Agora, eu tenho que subtrair o número que eu encontrei através dessa solução
do número que eu quis dividir, que no caso foi o 8. Então, 8 menos 8 sobra 0. E então, galera, eu vou abaixar o próximo número, o 6. Lembrando que isso aqui é uma revisão, isso vocês já devem saber, tá bom? Então, abaixo o 6. E agora eu tenho aqui, galera, 6 dividido por 4. O 6 ainda é maior que 4. Consequentemente, eu não preciso abaixar o próximo. Caso o próximo que você abaixar ele for menor que 4, você vai ter que baixar o outro aqui, tá bom? No caso, se o 6 fosse, por exemplo, um 3, eu teria que abaixar o 0 para ia ficar 30 dividido por 4, tá certo? Mas esse não é o caso no momento. Então, vamos lá. 6 dividido por 4, agora. É só pensar naquela história. Vamos lá para a tabuada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, não é nem 1, nem 2. Não é nem vezes 1, nem vezes 2. O vezes 1 é menor do que 6 e o vezes 2 é maior do que 4. Então, nesse caso, vamos pensar naquela historinha. Quantos 4 cabem no 6? Então, eu tenho aqui o número 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E quantos 4 cabem nele? 1, 2, 3, 4. Sobra 2. Então, cabe um 4 somente. Então, eu faço 1 vezes 4, né? Que dá 4. E 6 menos 4, olha só, que dá 2. E agora, o 2, que é o nosso resto, eu preciso agora baixar o 0, tá bom? Preciso abaixar o 0 aqui, ó, que vai ficar 20 agora. Então, o nosso número que era 2, quando eu abaixei o 0, se transformou em 20. E agora eu tenho 20 dividido por 4, tá bom? Para não ter que contar quantos 4 eu tenho dentro do 20, você pode fazer dessa forma? Pode, mas vamos tentar resolver pela multiplicação agora. Vamos lá para a tabuada. Que número multiplicado por 4 dá 20? 5. Muito bem. Se você pensou 5, está correto. Se eu multiplicar 5 vezes 4, a gente tem 20. Consequentemente, 20 menos 20, né? Não esquece do passo a passo. Sempre que você coloca um número embaixo, você tem que subtrair esse número que você colocou do que está em cima, tá bom? No caso, 20 menos 20, 0. Consequentemente, nosso resto é 0. Agora, galera, a gente precisa entender o que é o 215, o que é o 860 e o que é o 4, tá bom? Deixa eu ir mais devagar aqui. Esses são os elementos que compõem a nossa divisão, a nossa conta de dividir, tá? Então, o 860, que é o cara que vai ser dividido, ele é chamado de dividendo, tá bem? O 4, que é o cara que vai dividir o nosso dividendo, ele é chamado de divisor, tá bem? E o resultado da nossa conta de dividir, por exemplo, 800 dividido por 4, o resultado dela se chama quociente. E tem uma coisa também extremamente importante, que é quando a gente não pode mais efetuar essa conta aqui. Normalmente, isso aqui é chamado de resto, tá? Esse resto é o que não nos deixa mais prosseguir na nossa conta de divisão. Nesse caso aqui, o resto foi 0. Então, essa é uma divisão exata. Pode acontecer do resto ser diferente de 0, mas ele não pode ser maior do que 4, maior ou igual a 4. Porque se ele for maior ou igual a 4, você ainda tem que continuar dividido por 1. E se ele for maior, você ainda vai ter que continuar dividido por 4, tá bom? E se ele for menor do que 4, não há como dividir, porque não tem mais quem descer para ele para que a gente possa continuar essa divisão. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham entendido essas questões aqui desse algoritmo. Lembrando, isso é uma revisão para que você se lembre e não esqueça, tá? E nós vamos resolver problemas por conta disso já já. Agora, gente, vamos entender a propriedade fundamental da divisão, tá? E para isso, é claro, nós temos um exemplo. Então, eu peço a vocês, acompanhem o exemplo, tá bom? Felipe precisa levar 240 caixas a um depósito. Em cada viagem, ele pode levar, no máximo, 40 caixas. Qual o menor número de viagens que o Felipe terá de fazer para levar todas as caixas? Então, pensa só. O Felipe ele tem 240 caixas. Dessas 240 caixas, ele vai levando de 40 em 40 para o depósito.
não é no carro dele, na mão, seja lá para onde for. Então, eu tenho que me fazer a segunda pergunta. Quantas 40 dessas caixas, quantas 40 caixas cabem nessas 240? Então, vamos pensar, eu tenho 40, mais 40, 40, mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160, mais 40, 200, mais 40, 240. Então, eu já fiz a minha conta aqui de cabeça. Cabe 40 caixas dentro das 240. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter que fazer 6 viagens. Cada viagem ele vai carregar 200, aliás, cada viagem ele vai carregar 40 dessas caixas. Tá bom? Montei aqui do jeito que nós temos que montar, 240 dividido por 40, e agora basta a gente dividir. Observe que o 2 não pode ser divisível por 40 porque ele é menor do que o 40. Então, nós pegamos os dois primeiros. Então, nós teremos aqui 24 dividido por 40. 24 ainda é menor que 40, então ele não pode ser pego. Então, nós teremos que dividir todo o número de uma vez. E como nós já sabemos o resultado, pelo que eu falei anteriormente, 6 vezes 40 dá quanto? 240. Consequentemente, menos 240 resta 0. E essa é uma divisão exata. A divisão que não é exata é aquela divisão que tem um resto diferente de 0. Aquela que tiver o resto diferente de 0, ela é chamada uma divisão inexata. Inexata, tá bom? Ou então incompleta, tá certo? Mas isso não quer dizer que ela está errada. Não é porque ela não deu 0 que ela está errada, tá bom? Então, continuando, vamos lá raciocinar. 240 dividido por 40 igual a 6, tá? Então, eu tenho 6 viagens. Olha só, na primeira viagem ele vai receber 40, na segunda ele vai levar 40, na terceira mais 40, na quarta mais 40, na quinta mais 40 e na sexta mais 40. Somando toda a quantidade de caixas que ele vai andar, nós teremos então 240. Agora, observe, minha gente. Isso aqui, se vocês observarem, ele é uma divisão. É a mesma coisa que eu pegar o 6 aqui, ó, e multiplicar por 40, porque ele está sendo somado por ele mesmo 6 vezes. Então, olha só, eu tenho que 240 é igual a 6 vezes 40 mais 0. E o que isso tem a ver, professor, com a questão principal da divisão, né? Com a ideia principal da divisão? O que eu quero dizer é o seguinte para vocês. O que esse 240 representa? Ele representa o nosso quociente. O 6, aliás, desculpa minha gente. O que esse 240 representa? Ele representa o dividendo. É o cara que vai ser repartido, é o cara que vai ser dividido. O 6, ele representa o nosso quociente, que é o resultado da nossa divisão. E o 40, ele representa o nosso divisor, que é o cara que vai repartir esse dividendo aqui, tá bom? E o 0, ele representa o nosso resto. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, se você quer saber se a sua divisão ela está correta, você tem que fazer o seguinte, ó, propriedade fundamental da divisão. Que quer dizer o que, galera? O dividendo é o cara que você vai dividir, ele tem que ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto da sua divisão. Se esse cara aqui, se o 240 não for igual a 40 vezes 6 mais o valor do seu resto, que é o 0 nesse caso, a sua divisão ela está incompleta. Então, foi isso que fizemos aqui. 240 ele é igual a 6 vezes 40 mais 0. 6 vezes 40, como nós já falamos anteriormente, é 240. Então, nossa divisão ela está correta. Tá bom, galera? Então, sempre que você tiver dúvidas, você vai fazer isso, tá? Nas questões que eu falei lá, se você não achar que está certo, você vai fazer essa regrinha, essa propriedade fundamental da divisão, né? E vai esclarecer se você está certo ou se você está errado. Tá bom, galera? Então, já deixei uma atividade lá e até a próxima aula, tá bom? Lembrem sempre de colocar o nome na atividade, enviem sempre para o Google Sala de Aula, tá bom? E se assim tiver alguma dúvida, se ainda permanecer dúvidas sobre a aula, mande para mim no privado. Tá bom, galera? Até mais. Valeu!